Apocalipse 11 ainda. Dei a primeira pregação, vou dar continuidade. E quando, Apocalipse 11, 7, e quando acabarem o seu testemunho, as duas testemunhas de Apocalipse, o Pai e o Filho, Manuel Pinto e o Criador, e jazerá, Apocalipse 11, 7, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo os fará guerra e os vencerá e os matará, como está em Marcos 9, 31, Hebreus 6, Hebreus 10, Mateus 17, outra vez o Filho do Homem será morto. A verdade, botaram Deus na cruz, mataram uma vez, depois mataram a verdade, porque a besta que subiu do abismo, desde João 11, João 18, assumiu tudo, Roma. Em João 11 diz que Roma assumiria tudo, César. E aí? E jazerá seu corpo morto na praça, como está lá em Isaías 42, Mateus 12. E jazerá seu corpo morto na praça da grande cidade, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. Senhor Deus, o Pai dos céus, e homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que seu corpo morto seja posto nos sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Êxodo 31, meu pai Moisés subiu, passou 40 dias no monte, e o povo judeu saiu para se alegrar e fazer as festas, construir o bezerro de ouro e tudo mais, exatamente como aconteceu em Atos 1, Deus subiu e os demônios tomaram conta da terra, até meu pai Paulo ir para a cruz, ser executado por Roma, e o apóstolo Pedro, meu pai, que escreveu sobre este livro, Apocalipse. Dali para frente, Roma assumiu tudo. Havia uns pontos de luz naquela época, mas César já reinava. Os judeus já tinham posto César sobre a cabeça deles, sobre todos os povos da terra. E os que habitam na terra se regozijaram, se alegraram, mandaram presente uns aos outros, E os 2 profetas que havia atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias, no amanhecer, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, puseram-se sobre os pés e caiu um grande tremor os que os viram. Mundo espiritual dos demônios, porque quando Deus deu vida ao filho dele, que sou eu, que está em Apocalipse 12, algum tempo, espiritualmente essas coisas se cumpriram diante de Deus, do Pai Celestial, que Deus é Espírito. Todo livro é o livro dos Espíritos. Então,
até Deus chamar da vida a esse nada, se cumpre o que está aqui. E caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: sobe cá, porque ressuscitaram, como está em Lucas 12, João 8, João 6. Quando Cristo vier, ninguém sabe de onde ele é. João 12, João 3. Importa que o Filho do Homem suba. Por quê? Porque eu sou testemunho de que Deus veio à terra como homem. E o próprio Deus, o próprio Senhor Deus, que andou na terra como homem, que deu o primeiro testemunho, João 18, para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. Tudo isso se consolida agora, porque Deus andou na terra como homem, subiu o Espírito e os homens, ele não volta mais, Deus não existe, né? Como aconteceu com Moisés, 2 Pedro 3. E aí? Exatamente isso se cumpre aqui. Sobe cá e os seus inimigos os viram, que são os demônios. As guerras travadas que eu travei no mundo espiritual contra Satanás, como está em Zacarias, as 2 oliveiras, né? Atos 1, João 8, 16, 17, o testemunho de 2 homens, para testificar ao povo judeu, que o Pai e o Filho são um só, mas quando Deus veio, se fez homem. No Novo Testamento se revela centenas de vezes como homem. E aí? E naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e o céu, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória a Deus do céu, Deus do céu. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. O terceiro ai está em Apocalipse 19, que é o que eu estou aguardando Deus executar a palavra dele agora sobre a Babilônia, que está cumprido, porque isso aqui se cumpriu em 14 de maio de 2018. Vou continuar lendo aqui. Então aqui nós estamos no 14. Cedo virá. Apocalipse 11, 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, que eu manifestei em 14 de maio de 2018. Foquei muito nisso aqui, 1 Coríntios 15, 2 Cristos, como estão nas Escrituras. Hebreus, ao homem está destinado morrer uma vez e vir o juízo. Presta atenção. Primeiro que veio é Deus, subiu, mas se fez homem, e o Espírito dele permanece na terra como alma vivente. Preguei isso no início do ano agora, e está lá, chamando o meu Pai Celestial, o meu Criador, como alma vivente. Porque enquanto ele não glorificar o Filho dele na terra, Deus não é glorificado na terra. O Pai nosso que está nos céus. Subiu, como em Atos 1, e os demônios tomaram conta. Como quem diz assim, olha, agora está todo mundo salvo, ninguém morre mais, ele foi embora, não serve para porra nenhuma, porque ele se fez filho do homem. O próprio Deus, que veio dar o testemunho de que quem o seguisse, quem fizesse exatamente o que ele mandou, que é seguir a ele, se tornaria filho dele. Se não fizeram, eu não tenho nada com isso, problema de cada um. E não tem que dar muita explicação sobre isso, não. E aí? E tocou o 7º anjo a trombeta, Apocalipse 10, 7. A 7ª trombeta, como já tem aí há muito tempo tocada, 14 de maio de 2018, quando o trampado foi inaugurar a embaixada lá em Jerusalém. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor
e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O Cristo é o Filho do homem. Lucas 3:38. Apocalipse 1. Aquele que veio à terra se fez homem e disse: todo olho me verá quando eu voltar e repousar o meu espírito sobre o homem que eu chamei, que eu escolhi, como está em João 13, eu sei bem aqueles que eu escolhi. Os escolhidos de Deus só estão no livro dele, tá? Não tem ninguém fora, só os homens que honraram ele, como está em Mateus 13. Mas tu verás o que nenhum homem viu, o que nenhum homem jamais ouviu, o que nenhum homem jamais entendeu, nem os seus pais, reis, sacerdotes e santos verão o que tu verás. Por isso que todos os pais, meus pais, clamam a mim, oram a mim, testificando que aguardam que o Filho de Deus, o Filho do homem, criado em Gênesis 1, entendesse o que Deus fez na eternidade. Meu pai Moisés, Abraão, Isaque e Jacó, porque Adão saiu da presença de Deus. Gênesis 3:8, Caim gerou os filhos dele que estão aí, os demônios, os gentis, malignos e perversos, e a terra acabou, está morta, destruída, tá? Como está todo mundo morto, a Babilônia assombrada, e Deus tirando o regozijo da Babilônia, apagou a tocha da Grécia, Isaías 62, apagou, botou os aviões em terra, Isaías 61, botou os navios estacionados, as arcas paradas, como animais irracionais. Ninguém sabe o que está acontecendo, mas o Filho do homem sabe, que as dores de parto da terra, do nascimento do novo, eterno, infinito evangelho, que não tem evangelho na terra, de Apocalipse 14, de Apocalipse 7, 10, e será outra vez profetizado na terra, que está escrito que não tem profeta, só tem demônios, dele ninguém tem nada. Ele disse: até a minha vinda, e a vinda dele, já repousou o espírito dele aqui há 8, 9, 10 anos, 12 anos, é isso. O filho dele está com 12 anos, Lucas 2, Isaías de 1 a 10, o Emanuel gerado pela palavra de Deus, o filho do ventre de Deus, sabe? De Mateus 1, Mateus 2, Mateus 3, Lucas 1, Lucas 2, Lucas 3, Marcos 1, Marcos 2, Marcos 3, João 1, 2 e 3. Em João 2, João 1, o Filho do homem, João 1 e Moisés 1, 17. 1, o Messias. João 4, o Messias. Daniel 9, quando vier o Messias, acabar a transgressão. Por isso que meu Pai aguarda Deus que se fez carne como homem, que se cumpra o testemunho de que ele veio à terra como homem, e o Filho dele testifica que Deus veio à terra como homem. Tanto é que ele aguarda que tudo isso se cumpra, para que receba o batismo do Espírito do fogo consumidor da sarça, tá? Êxodo 3:3. Então, porque o meu Deus é o fogo consumidor, então ele se mantém na terra para que tenha um só testemunho, do Pai e do Filho. Eu sou filho de Deus, gerado por Deus no princípio da sabedoria da divindade divina, de Provérbios 8. Vamos lá. E aí? Vou ler provérbio logo aqui também. E os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e de seu Cristo. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono
diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Os anciãos são meus pais, o mundo espiritual das 12 tribos e dos 12 apóstolos. E aí, dizendo, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, olha aqui, que és, que eras e que há de vir, que tomaste seu lugar, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Qual é o poder de Deus? Está em João 42, o Deus Todo-Poderoso, que não se permite escarnecer. Êxodo 20, Deus não permite ser escarnecido por homens. Por isso que o Pai e o Filho são um só. Eu sou filho, dando testemunho do Pai. O Filho Todo-Poderoso, que o Pai e o Filho são um só. Jó de 1:42. Fala só do Deus poderoso, todo-poderoso, que é o quê? Pai dos espíritos, que desceu à terra, trouxe o espírito dele aos homens, e os homens rejeitaram a ele. O espírito dele, da justiça e do juízo, da verdade e da santidade, do Deus infinito, que só quem anda com ele poderia ir para a guerra contra o diabo e derrotá-lo. Jó 40 e 41. Essa vitória já foi dada há muito tempo, como estão nas minhas pregações. Eu venci a Satanás, só estava esperando o meu Pai glorificar o nome dele na terra. Porque se ele não glorificar o nome dele na terra, se ele não santificar o nome dele na terra, Deus não existe. Como está em João 13, como estão em todas as escrituras. Moisés não existe, Manuel Pinto não existe, Abraão, Isaac, Jacó, não tem evangelho, isso aqui pode jogar fora. Mas a Babilônia não está toda arregaçada aí, que ele disse que tiraria o gozo e os cantares da Babilônia, que botaria todo mundo contristado dentro de casa, com medo, como está em Êxodo 12, fez a mesma coisa. O que vocês acham? Que Deus não pode? O Criador que botou a criatura diante da face dele, como filho dele, rejeitaram a ele, veio à terra e subiu o Calvário, Lucas 21, Mateus 24, Marcos 13, Sermão da Montanha, acabou a história. Em minha memória, sacerdote da ordem de Melquisedeque, sou eu, e todos cearão em nome do Senhor, o Deus que apagou a mente de todo mundo, sabe? A mente, Alzheimer, em minha memória, sacerdote, eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus de 1-13, o Filho, o Espírito daquele que intercede pelos ignorantes, sabe? O Espírito daquele, Hebreus 1, que Deus envia e diz, quando eu chamo o homem, eu honro a ele, para ele interceder pelos ignorantes. Hebreus 5, Deus quando faz a obra dele, quem faz é ele, quem chama é ele, quem determina é ele, porque ele é o Pai dos Espíritos, o livro dos Espíritos. Então vamos lá. E aí, eiraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para serem julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e os santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. É agora que se cumpre a Babilônia, sabe? Se cumpre sobre a Babilônia, que eu estou há 2 anos esperando isso aqui. Desde quando ele disse, tu és meu Cristo, tu és meu filho, que eu gerei segundo a minha palavra. O Adão de Deus. Lucas 3:38, 3:21, Gênesis 5:29. O homem com espírito consolador do meu pai Noé. De João 14, 15, 16 e 17. O espírito da verdade que permanece eternamente.
é o homem, filho do homem, e abriu o céu, o templo de Deus e a arca do seu concerto. Que arca? Os navios não estão todos parados aí? Tiago 3, a língua do homem é um pequeno leme que conduz uma grande embarcação, a peste, a praga e a desgraça da terra, a mentira dos filhos de Lúcifer, os juízes, julgadores, dos inocentes, os demônios que jogam suas línguas aos céus e julgam os homens, como um monte de demônios que tem por aí. Só tem essa merda, não tem nada além disso. E aí? E a arca do seu concerto foi vista o seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e grande saraiva. Quer saber o poder da saraiva de Deus? Vamos dar uma corridinha aqui em Jó, já que fala em saraiva. Falar sobre o meu pai Jó, que tem uma palavrinha bem pequenininha para os filhos do diabo, sabe? Meu pai Jó, que homem maravilhoso e poderoso. Mas vamos falar da saraiva em Jó 26. Dá uma palavrinha. Papai Jó. E no Jó 25 ele diz: então respondeu Bildade, suíta, e disse: com ele estão o domínio, o temor, faz paz nas alturas. Já fiz há muito tempo quando eu destruí o poder de Lúcifer, em Jó 40 e 41. Porventura, tem número seus exércitos, para quem hão de levar, para que hão de levantar a sua luz? Os exércitos dos céus, a terra está totalmente sob trevas, morta, pranteando nos céus como uma ébria encachaçada de espíritos de demônios. Isaías 25, Isaías 24, Isaías 25 diz: tirarei da cara dos povos a máscara da morte, sabe? Está todo mundo mascarado aí, não é isso? Andando que nem o carnaval, é isso? Tirarei de vocês a máscara da morte, e naquele dia todos os homens dirão: verdadeiramente tu és o Deus em quem todos nós esperamos. Esse é o meu Deus. Isaías 45, o Espírito do Pai Celestial. E aí, porventura, o número dos seus exércitos é para que não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? Como seria puro aquele que é nascido de mulher? Só existe um homem no universo puro, até Manuel Pinto ser batizado com o mesmo espírito do fogo consumidor. Meu pai João Batista, nas entranhas da misericórdia, o homem que comeu, que veio batizado pelo espírito do fogo consumidor, de Atos 19. O segundo sou eu, e o meu Deus aguarda aquele que botou os pés na terra, ser glorificado o nome dele, com a angústia da glória do nome dele, como ele se fez alma vivente, sabe? Lucas 12, 49 a 51, aguardando o Pai dos Espíritos, com a alma dele angustiada na terra, para ser glorificado, porque ele se fez homem. No Novo Testamento, dezenas, centenas de vezes, se revela como Deus e como homem. Olha só, para que o testemunho do Filho dele ratifique que só tu és Deus, só ele, sabe? Mais ninguém. E aí, como ele diz, muitas vezes, dizem em João 15, sem mim nada podeis fazer, o próprio Deus, né? Em João 16, ele diz: eu venci o mundo, 16:33. Apocalipse 3:21, como tu venceste o mundo, senta ao meu lado, como filho do homem. Muitas vezes vem ele como filho do homem, filho do homem, filho do homem.
semelhante ao Filho de Deus, como está em Daniel. E quanto menos, olha a lua, olhe, até a lua não resplandece, as estrelas não são puras aos seus olhos. Deus lá fala, está em Hebreus 7, mais sublime que os céus, Isaías 52. E quanto menos o homem, que é um verme, é o filho do homem, que é um bicho, um homem carnal para Deus. Se você não virar o homem celestial, como está em 1 Coríntios 15, Romanos 5, Jó 38, celestial, onde o homem habitava, Ezequiel 28, onde o homem habitava com Deus celestial, não serve para nada, sabe? Jó 38, primeiro versículo ao último. Agora Jó 26, porém respondeu-lhe e disse, como ajudaste aquele que não tinha força, sustentaste o braço do que não tinha vigor, eu morto, sem nada, não vale porra nenhum homem. Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria, que nem um animal irracional, como eu era, como está em Lucas 2, Isaías de 1 a 10, e Lucas 2 é o Deus Altíssimo, falando que ficou no coxo para alimentar os animais malignos da terra, sem sabedoria. Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria, como está em Provérbios 8, e plenamente o fizeste saber a causa, saber a causa, assim como era, me explicou como era, tu eras como um animal irracional, aquele faz sabedoria zero, porque o homem que não conhece a Deus, está em Eclesiastes 3, Eclesiastes 9, como animais irracionais, todos caminham na terra, sem saber quem é Deus. Jó 26, vamos lá, para quem protestaste, proteristes palavras, e de quem é o Espírito que saiu de ti, os mortos tremem debaixo das águas, os seus moradores, a terra está toda cagada, cheia de medo, de pavor da morte, tá? O inferno está no perante ele, não há cobertura para perdição. O norte estende sobre o vazio. Eita Deus poderoso, suspende a terra sobre o nada, prendeste as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasga debaixo delas, é o que vem, as chuvas, as águas de Noé, enchendo a terra com a plenitude do Pai Celestial, como as águas de Noé. Outra vez inundarei a terra com a minha glória, com o esplendor do meu nome, com total, infinito conhecimento de quem é Deus, de quem caminhou na terra como homem e subiu ao Calvário por causa da porra maligna da criatura que ele criou. E aí? As águas aqui são as águas de Noé, a chuva seródia, tem dezenas de pregações aí, chuva seródia, que nunca choveu na terra, Gênesis 2, nunca houve homem que cuidasse na terra da terra. Êxodo 20, 24, quando o homem caiu, aí acabou tudo, arrasou tudo. São os enigmas e mistérios de Deus, nunca revelados, jamais revelados aos homens, só revelado agora, como está em Colossenses de 1 a 4,
que ele escondeu de todo mundo. Mostrou para mim, porque ele é assim, ele faz o que ele quer. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Bom, e aí? O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Prendeste as águas em densas nuvens, nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, sobre ela estende a sua nuvem. Jó 22, ele botou as trevas na terra. Jó 38, e ninguém sabe nem quem é Deus, nem existe o Todo-Poderoso que veio aqui e subiu o Calvário por causa da porra da criatura. Encobre o seu trono, encobre a face do seu trono, sobre ela estende uma nuvem. 1 Timóteo 6, o único homem que subiu, sentou à direita dele, aguardando isso já há algum tempo, angustiado. Como está em João 13, ele disse: pregue antes da Páscoa, para que eles vejam que eu sou Deus, que digo tudo o que vai acontecer antes que aconteça, porque em 14 de abril eu cumpro toda a minha palavra que eu dei a você, meu filho. Vamos lá. Marcou o limite da superfície das águas, em redor até os confins da luz e das trevas. Acaba as trevas definitivamente, como já acabou para mim há muito tempo. Lucas 21, Apocalipse 21 e 22, Gênesis 1, 2 e 3. Resplandece a luz do amanhecer com a glória do Pai Celestial, trazendo os homens a vida eterna, como Ele te criou, como Ele me criou, em Gênesis 1, 27 e 28. E mandou os homens dominarem sobre tudo. O homem dominaram sobre tudo na terra, aviões subindo, espaçonave, caralho a quatro. Mas a língua maligna do homem jamais foi dominada. Foi dominada agora, porque ele me chamou, me deu a honra, me deu a glória, permitiu, Deus permitiu que eu amasse, eu adorasse em verdade e em espírito. Essa é a única oração que eu sempre fiz. Obrigado, Pai Celestial, por permitir amá-lo e adorá-lo. E aí? As colunas do céu tremem e se espantam a sua ameaça. Que eu quiser ir fazendo há muito tempo e já cansado. E com a sua força fende o mar, com o seu entendimento abate a soberba de toda a Babilônia, que está caída, arrasada, todo mundo angustiado, usando a máscara de Isaías 25. Bota a máscara para você não pegar a gripe. Bota a Babilônia no chão, bota os aviões no chão, está tudo aí pregado, não tem essa não. E com sua força fende o mar, e com seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, Pai dos espíritos animais perversos. Hebreus de 1 a 14, não são eles espíritos intercessores que eu envio em favor daqueles que hão de herdar o reino eterno. Começou com todos os homens que ele chamou, começou com Noé e termina com Manuel Pinto. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Olha só, apenas as orlas dos seus caminhos, como está no Salmo 85, nos caminhos dos tabernáculos eternos, caminha Manuel Pinto, filho do homem, filho do homem. A terra está com dores de parto, gemendo e pranteando nos céus, ébria, encachaçada de espíritos de demônio, porque a peste, a morte reina sobre os homens. Vocês vão saber o que é a morte e a vida ainda, animais irracionais. Estou aqui para pulverizar o inferno, como está em Isaías 52, com o avião de Deus, de Isaías 68, subiu jogando a glória do Pai Celestial e o Filho do Homem, que vem de avião. Mateus 24,
Marcos 13 e Lucas 21. O caminho e com pouco o que temos ouvido dele. Quem, pois, estendeu o trovão do seu poder? Tu viu lá o trovão? Apocalipse 11, trovão de Deus, afunda a terra no nada, desaparece o universo, desaparece tudo. Como está em Apocalipse 10, se não me engano, e os 7 trovões esconde, não deixa ninguém entender do que é isso. E não permitiu que ninguém o conhecesse, porque ele encobriu os céus com a glória dele. Vou dar aqui só Jó 38, só um pedacinho, uma pontinha, que Jó 38 é infinito, fala das constelações de Órion. Só um pitacozinho de Jó 38, que é infinito. Quem é este que esclarece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem. João 13, cingido de honra e glória pelo Pai dos Espíritos. Obrigado, meu Pai, por permitir amá-lo e adorá-lo em verdade e em espírito, sem hipocrisia, sem idolatria, como homem na terra, orando a ti, como meu pai Jacó, sabe? Em Gênesis 28, como está em João 1, 51, 52, eu ligarei os céus à terra e a terra aos céus, e aquele que me amar, aquele que me honrar, estará ligado nos céus e na terra. Êxodo 33, o homem que conhecer, que entender a minha misericórdia, farei passar por ele toda a minha bondade. Meu pai é bom, até para quem não presta, como eu, porque o homem não vale porra nenhuma. Vamos lá? Então, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responder-me. Onde estavas quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Dá para saber? Respondeu o que Deus pergunta em Jó 38. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Quem estendeu sobre eles uma corda, que fala aí de corda muitas vezes, manda medir as estrelas, as constelações de olhos, cambada de patifes e canalhas. E aí, sobre que estão fundadas as bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas alvas, quando juntas alegremente cantavam, todos filhos de Deus se rejubilavam. Eita Deus da glória, Pai do infinito, Pai da justiça, Pai do juízo, colocaste a tua glória sobre a cabeça desse nada, que cumpra a tua vontade, a tua pedra de esquina que tu colocaste aqui, lá nas constelações de Órion. Cadê a ciência de merda humana? Vou encerrar aqui, porque o meu tempo é limitado. Não vou ler Jó 38 todo, que tem dezenas de profecias aqui, centenas, maravilhosas, infinitas, como ele diz aqui, até o dia da peleja. Com quem que você está para pelejar contra o diabo? Com meu Pai Celestial, Jeová, Mateus, Marcos, Lucas e João, que andou na terra como homem e aguarda a cambada de bandidos e canalhas, o testemunho do Filho dele, que ele é Deus. Quem vê Manuel Pinto, vê o Pai Celestial. Essa é a palavra do último dia, o Messias, que a judeusada porca espera, sabe? De Daniel 9, de João 4, de João 1, o homem que Deus cingiu com os lombos de força, poder e glória sobre o nome, sobre todo o nome do universo, pela minha vida
que ele me deu, todo joelho dobrará ao Senhor Deus e dirá: só tu és Deus que se esconde dos homens e ninguém vê nada. Isaías 45. Essa é a glória da eternidade que se manifesta agora sobre a Babilônia. O reino de Deus foi tomado e o reino só falta Deus manifestar aos filhos dele em toda a terra. Por isso a Babilônia é caída. Paz na terra ao homem de boa vontade. Lucas 2. Rei de paz, rei de justiça. Hebreus, Malaquias, Miqueias 4 e Miqueias 5. Vocês não tinham rei, vão ter agora rei de paz, rei de justiça sobre o universo celestial, porque o diabo é aniquilado, é tirado os espíritos de demônios e a glória de Deus se manifesta sobre toda a Babilônia, porque Deus não existe e o diabo era rei, reinava sobre os povos. Em 14 de abril se manifesta o juízo de Deus. Até mais, até já. Depois eu volto aí com mais umas palavrinhas para a glória do Pai Celestial.